Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito material gratuito, muito mesmo, e tem também uma loja virtual onde eu vendo e-books, livros, cursos online e videoaulas para download de minha autoria e de mais de 200 autores brasileiros com os quais eu tenho parceria. Todo dia tem novidade. Não deixe então de acessar o juliobatiste.com.br. Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos neste momento que eu estou gravando esse vídeo, mais 700 videoaulas. Mas toda semana, sem exceção, eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre assuntos relacionados à informática, Excel, Access, Windows Server, programação, VBA, programação PHP. Sobre o SAP já tem mais de 70 cursos, 70 vídeos aqui no canal, enfim. Toda semana tem de 5 a 7 novos vídeos. Então, sempre acessem. Não esqueçam de se inscrever no canal, que daí vocês serão avisados via e-mail sempre que um novo vídeo for publicado. E para você que se interessa em Windows Server e Active Directory, deixo a dica desse livro aqui, que é um curso completaço do Windows Server e Active Directory. Serve para quem é completamente iniciante, ele vai do completamente iniciante ao avançado. Se aplica ao Windows Server 2012, 2016 e 2019. Se tiver mais interesse, tá aqui o link, tem todas as informações lá. Valeu? Vamos à nossa videoaula de Windows Server e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server 2008. Nessa aula nós iremos dar continuidade explicando agora o Firewall na prática. Na aula anterior eu expliquei o Firewall na teoria, expliquei para que serve. Disse que ele nos ajuda a manter a nossa rede mais segura através de políticas em que você aplica, e essas políticas elas vão permitir ou então vão liberar acessos para a sua rede interna e de sua rede interna para a rede externa. Então você vai ter um firewall na sua rede que vai servir de intermediário entre a internet e a sua rede interna, e através dele tu vai aplicar políticas essas que vão liberar ou então vão bloquear tráfegos de entrada e saída. Então nessa aula nós iremos ver na prática como faz essas políticas e iremos trabalhar também com mais alguns conteúdos relacionados a firewall. Avançando aqui um pouquinho, nessa aula nós aprenderemos o que? A habilitar o firewall no Windows 7. Nós iremos configurar também as sessões no firewall do Windows. Também iremos aprender a trabalhar com o firewall do Windows com segurança avançada. Esse é um novo console em que permite você aplicar políticas mais específicas e personalizadas, dependendo da necessidade aí que você vai precisar na sua rede. Também nós iremos ver a questão de importação e exportação de políticas de firewall. Essa configuração é feita quando você trabalha em um ambiente que não utiliza domínio, ou seja, você não tem controlador de domínio na sua rede e você precisa que todos os computadores do seu domínio, da sua rede, na verdade, precisem ter a política de firewall iguais. Então você vai, através do servidor, que não é controlador de domínio, ou seja, não tem domínio na empresa, você vai aplicar toda uma política que ela vai se tornar padrão, e dessa política você vai exportá-la para as outras estações ali da sua empresa. Caso você tenha um ambiente em domínio, você não vai precisar ficar fazendo isso manualmente, no caso tendo que ir de computador em computador importar essa política padrão que você fez no servidor, mas você vai fazer isso por uso de GPOs. Então eu vou configurar uma GPO caso eu utilize um ambiente em domínio, e nessa GPO eu vou já definir ali tudo que eu quero de comum que todos os meus computadores tenham em relação às políticas de firewall, e assim eu não vou ter um retrabalho de ficar indo de computador em computador e ficar importando um módulo, em que eu iria fazer caso eu utilizasse um ambiente que não fosse em domínio, fosse em workgroup. O que é preciso saber antes de assistir essa aula é você ter assistido a aula anterior em que eu expliquei o que é o firewall na teoria. Então, para que você assista essa aula, para que você entenda
todas as configurações que eu vou aplicar durante esta aula. É bom que você tenha assistido a aula em que eu expliquei o que significa um firewall na teoria e para que ele serve. Então, assista a primeira aula do firewall na teoria, então você vai dar continuidade nessa aula do firewall na prática. Primeiro você aprende a teoria, daí então você vai para a prática. Começando aqui nossa aula, o primeiro tópico que nós iremos ver é habilitar o firewall no Windows 7. Eu havia explicado anteriormente que quando você instala o Windows 7 em 2008, o firewall ele vem desabilitado por padrão. Então eu vou aqui na minha máquina virtual, Windows 7 em 2008, nós vamos clicar aqui em iniciar, e nessa parte de iniciar, vemos aqui ó, painel de controle, nós iremos na parte de sistema e segurança, iremos aqui ó, em firewall do Windows. É nessa parte aqui que nós iremos verificar se o nosso firewall está ativado, e caso não esteja, nós iremos ativá-lo para que possa manter a nossa rede mais segura. No caso, o nosso servidor, que é controlador de domínio. Vou clicar em firewall do Windows. E aqui ele já me mostra uma visão geral de como está a questão do firewall na minha rede. Ele me diz que o firewall está desativado para a rede de domínio, rede de casa, ou seja, rede privada e rede pública. Então, nos meus 3 níveis de perfis, o meu firewall está desativado e agora eu vou ativá-lo para que ele consiga proteger esses 3 níveis de perfis. Eu expliquei na aula anterior o que era cada um nível de perfil desse daqui e eu não vou me dar o retrabalho de ter que explicar novamente. Então, caso você tenha dúvida do que é uma rede de domínio, uma rede privada ou uma rede pública e para que serve cada uma delas no contexto do firewall, assista a aula anterior, então você vai dar continuidade nessa aula. Para que eu ative o firewall, eu vou clicar aqui ó, do lado esquerdo, tem uma opção aqui chamada ativar ou desativar o firewall, cliquei nela, com o botão esquerdo, e aqui ele vai me dar a opção para que eu possa ativar o firewall nos 3 níveis de perfis, no nível de perfil de rede de domínio, no nível de perfil de rede privada, que é o particular, redes de casa, trabalho, e no nível de perfil de rede pública, que é o nível que tem um acesso à internet. Para que eu possa habilitar o firewall em cada um desses níveis de rede, é só eu escolher o nível de rede que eu quero e clicar com o botão ativar. Então eu estou ativando ele aqui para a rede de domínio, estou ativando ele para a rede de casa, trabalho, estou ativando ele também no nível de rede pública. Lembrando que todos esses processos eles devem ser feitos com um usuário que seja administrador. Você observa aqui que eu estou com o meu usuário administrador acessando o computador. Ele tem permissões elevadas nesse servidor e assim eu posso conseguir alterar as configurações aqui no servidor. Então, ativei o firewall nos 3 níveis de perfis ali que eu tenho. Vou dar um OK. E aqui ele já me mostra que o firewall ele foi ativado nos 3 níveis de perfis. Rede de domínio, rede de casa de trabalho e rede pública. Então, no firewall do Windows Server 2008, eu posso trabalhar com a caixinha de exceções. Então, por exemplo, eu posso ali em algum determinado momento precisar de algum serviço ou aplicação, que seria um programa, e precisar trabalhar com esses programas e serviços e fazer com que meu firewall não bloqueie esses serviços ou programas. Aí então eu vou trabalhar com a questão de exceções. Eu vou definir qual serviço e qual programa, que seria a aplicação, eu pretendo trabalhar, e vou definir uma exceção para ele, para que o firewall não faça o bloqueio do mesmo. Para isso eu vou aqui no meu Windows 7 2008 e aqui do meu lado esquerdo ele aparece uma opção aqui, permitir um programa ou recurso pelo firewall do Windows. É nessa opção aqui em que eu vou definir exceções de programas
que seriam aplicações ou serviços para que meu Firewall não faça o bloqueio do mesmo. Vou clicar aqui, permitir um programa ou recurso, e aqui ele vai abrir uma janela em que ele já vem com alguns programas e recursos pré-definidos, e nesses programas e recursos pré-definidos eu posso habilitá-lo, ou seja, configurar como exceção os diferentes níveis de perfis. Por exemplo, se porventura eu precisasse trabalhar com as configurações de área de trabalho remoto, eu marcaria aqui, área de trabalho remoto. Aí aqui eu definiria em qual nível de perfil essa configuração de área de trabalho remota iria funcionar, se seria somente no perfil de nível de domínio, mas também no de privado, que seria doméstico, ou então público. Então eu marcaria aqui na configuração, que se transformaria em uma exceção para o meu firewall, para que o meu firewall permita a entrada dele, ou seja, que eu trabalhe com ele, e então eu iria definir de perfis seriam liberados essa exceção. Aqui eu estou dizendo que só no do domínio está sendo liberado, e no meu doméstico e público não. Então, caso eu precisasse também na minha rede privada, na minha rede pública, trabalhasse com essa configuração aqui, eu iria deixar marcada essas duas opções. Se porventura eu precisar trabalhar com algum programa em que não esteja listado nesta lista aqui, eu posso vir aqui, permitir outro programa, e aqui eu vou definir um programa que tenha ali no meu Windows 7 2008, para que o firewall defina ele como exceção. Por exemplo, eu poderia vir aqui na calculadora, se ele fosse bloqueado, iria clicar em abrir, marcaria aqui calculadora. Em tipos locais de rede, eu iria definir em quais níveis de perfis eu queria que a minha calculadora ela fosse uma exceção. Vou marcar aqui na rede privada e pública, daria um OK e clicaria em adicionar. Então você observa aqui que eu estou permitindo o uso da calculadora do Windows nos 3 níveis de perfis: no perfil do domínio, no perfil da rede privada e no perfil da rede pública. Eu também poderia, caso, remover alguma configuração específica. Por exemplo, poderia vir aqui na calculadora do Windows, se eu quisesse remover depois, clicaria aqui remover. Ele me dizia aqui, se você remover a calculadora do Windows da lista de exceções, ela pode parar de funcionar adequadamente. Para desabilitar temporariamente, desmarca a caixa da seleção. Vou remover dessa lista e remover. Caso eu quisesse desabilitar alguma configuração e não remover dessa lista, eu poderia vir aqui, como eu fiz na área de trabalho remoto, só desmarcar a opção e ele já desmarca os 3 níveis de perfis: do domínio, rede privada e rede pública. Vou dar um OK e pronto. Então, essa opção aqui, você vai trabalhar com as questões de exceções, em que você pode trabalhar no firewall do Windows. E a questão de ativar ou desativar, você vai ativar ou desativar o firewall em diferentes níveis de perfis ali do seu Windows 7 2008. Também existem outras opções que estão dentro dessas configurações aqui, por exemplo, tem essa configuração aqui, de bloquear todas as conexões de entrada, incluindo as que estejam na lista de programas permitidos. Se porventura eu marcasse essa opção aqui, e desse um OK, todas essas configurações aqui que estivessem marcadas como programas permitidos, eles seriam bloqueados no níveis de rede de domínio, porque aqui na configuração de rede de domínio eu acabei marcando a opção de bloquear todas as conexões de entrada, incluindo os programas que estavam permitidos como exceções. Isso eu poderia fazer também para os demais níveis de perfis: o nível de perfil de rede privada e o nível de perfil de rede pública. Poderia marcar.
Vou deixar desmarcado essas opções e deixar marcado somente a opção de ativar o firewall em cada um dos níveis de perfis. Vou dar um OK, um OK. No firewall do Windows Server 2008, existem dois tipos de consoles. Existe o console do firewall do Windows e o firewall do Windows com segurança avançada. A diferença entre os dois tipos de consoles é porque o firewall do Windows é esse firewall aqui, ó, em que eu acabei de demonstrar. Ele é um firewall mais básico, em que você vai aplicar restrições mais simples. Você não tem ali um console em que você vai poder trabalhar de forma personalizada, de uma forma melhor, que você consiga manter o seu ambiente mais seguro. Esse ambiente aqui do firewall do Windows é um ambiente mais enxuto. Já o firewall do Windows com segurança avançada, ele é um console que ele permite você trabalhar com regras mais específicas e mais detalhadas, em que ele é rico de funcionalidades, e através dessas funcionalidades ele te permite que você tenha uma administração melhor e mais opções ali de políticas para que você consiga aplicar no seu ambiente. Através do console de configurações do Windows com segurança avançada, nós podemos trabalhar com configurações de exceções de entrada e saída, podemos trabalhar com configurações e aplicar essas configurações em todos os perfis de uma vez única, e também podemos trabalhar com configurações de regras para o IPsec. Então vamos conhecer esse console aqui de configurações do Windows com segurança avançada. E no Windows Server 2008 nós iremos fechar esse console aqui mais básico, que é o firewall do Windows, e vamos abrir o console do Windows com segurança avançada para que a gente possa trabalhar com mais opções de configurações. Você vai clicar em iniciar para poder abrir esse console, e aqui nessa parte de pesquisar programas nós iremos abrir ele. Vamos digitar firewall do Windows com segurança avançada. Bem, aqui ó, ele já carregou o console. Vou clicar no console, ele vai me abrir agora todas as opções que eu tenho para trabalhar esse console aqui. Este aqui é o console de firewall do Windows com segurança avançada, e ao abrir ele já me mostra o painel central aqui dele, ó. Ele já me mostra aqui, ó, que tanto no meu perfil de domínio como no meu perfil particular, que é meu perfil de privado, como o meu perfil público, o meu firewall está ativo, ó, firewall ativo na rede pública, perfil público, firewall ativo no perfil particular e o firewall ativo no perfil de domínio. Ele já me mostra aqui uma visão geral de como está o meu firewall, os 3 níveis de perfis. Mas aqui embaixo ele me dá algumas informações em que eu posso trabalhar, né? Por exemplo, ele me diz aqui que eu posso, se eu quiser, aplicar regras de segurança de conexão para IPsec, aqui ó, regras de segurança de conexão. Então eu posso aplicar regras de entrada, ou seja, de tudo aquilo que vai entrar para a minha rede interna da empresa, como eu também posso aplicar regras de saída, de tudo aquilo que vai sair da minha rede interna para uma rede externa. Então eu posso trabalhar com essas políticas aqui ó, em regras de entrada e regras de saída. Ele também me dá uma opção de monitoramento para que eu possa monitorar as questões de segurança no firewall e como elas estão aplicadas no momento. Aqui do meu lado direito ele me diz na aba ações, eu posso também importar uma diretiva como exportar uma diretiva, que é aquela parte que eu expliquei no começo dessa aula, em que você pode definir uma política padrão de firewall e aplicar essa política, ou seja, exportar essa política para os demais computadores da minha rede. Essa configuração ela é usada quando você não trabalha em um ambiente de domínio, porque ali você não tem a questão de gerenciamento de diretiva de grupos, que são GPOs, em que você pode definir uma GPO para todos os computadores do meu domínio.
Então você vai trabalhar com a questão de exportação e importação. Você vai definir um padrão específico em que você vai querer que todos os computadores da sua empresa tenham como política de firewall, e então você vai exportar e importar para esses computadores para que todos eles consigam ter de forma padronizada as configurações de firewall na sua rede. Caso você trabalhe ali com questão de um ambiente de domínio, que é o nosso caso, você vai configurar uma GPO para isso. Aqui do meu lado esquerdo, ele me mostra tudo que tem aqui abaixo, ó. Aqui são links que direcionam para cá. Ele me diz aqui, por exemplo, que eu posso definir aqui regras de entrada, e aqui eu posso definir regras de saída. Aqui em regras de entrada, ele já me mostra algumas configurações que já vêm pré-definidas na instalação do Windows 7 2008 e na ativação do firewall. Quando uma regra está habilitada, ele fica com esse íconezinho verde aqui, e quando ela está desabilitada, ele fica um pouco mais escuro, fica com um tom cinzento. E em regras de saída, ele também me mostra algumas regras que já vêm pré-definidas, e as que estão habilitadas ficam com o ícone verde, e as que estão desabilitadas ficam com o ícone um pouco cinzento. Eu também posso organizar todas essas políticas aqui, ó, por perfil. Se eu quiser, eu clico em perfil e ele me mostra todas as políticas que estão definidas em níveis de perfil, ó. Por exemplo, essas 3 políticas aqui, ó, elas estão definidas por perfil de domínio e estão habilitadas. Já essas políticas aqui, ó, um pouco mais escuras, no perfil de domínio, ó, elas não estão habilitadas, como também a questão das políticas que estão para público, que são essas daqui, que elas estão habilitadas, e por aí vai. Aqui em monitoramento, ele me mostra a parte de monitoramento do firewall, né? Ele está me dizendo aqui, por exemplo, que o firewall está ativo. Ele está me dizendo aqui que na questão de exibir uma notificação quando o programa for bloqueado, está definido como não, ou seja, caso um programa for bloqueado, ele não vai me exibir uma notificação dizendo que esse programa foi bloqueado. Ele está me dizendo aqui que a questão de aplicar regras de firewall locais está habilitado, e aplicar regras de segurança de conexão local está habilitado. Então essa parte de monitoramento é uma visão geral que você vai ter ali de como anda o monitoramento do teu firewall na tua rede. E mostra também onde estão os logs referentes ao firewall no perfil de domínio. Está nesse caminho aqui, ó, no System Host, System 32 e etc. Também como ele me mostra nos outros níveis de perfis. O perfil particular, ó. Se eu vier aqui descer, ele vai me mostrar um monitoramento e o perfil público. Clicando 2 vezes, ele vai me mostrar aqui de como anda o monitoramento do perfil público. Aqui acima, na parte do console, vamos clicar aqui, ó, em Firewall do Windows com segurança avançada em um computador local. Vamos clicar em ação. Em ação, ele vai me mostrar aqui, ó, também os mesmos campos que tem aqui do lado direito. E aqui em propriedades, ele vai me mostrar se o meu firewall ele também está habilitado os 3 níveis de perfil: perfil de domínio, ó, ativado, perfil particular e perfil público. Então você observa que você tem várias maneiras de verificar ali se o seu firewall está habilitado em diferentes níveis de perfis. Mas aqui nessa opção, nós podemos trabalhar também com, por exemplo, se eu quisesse aqui bloquear ou então permitir conexões de entrada e saída de diferentes níveis de perfis. Eu, por exemplo, se eu quisesse aqui, ó, bloquear conexões de entrada para o meu perfil de domínio, eu selecionaria aqui a aba perfil de domínio, vim aqui conexões de entrada. Conexões de entrada são aqueles dados que eu falei que vem de uma outra rede para a sua rede interna da sua empresa. Eu poderia, se eu quisesse bloquear
usando a política padrão, bloquear todas as conexões, ou então permitir que tudo que viesse de uma rede externa para a minha rede interna fosse liberado. Vou deixar marcado como padrão, como eu também poderia fazer isso para as conexões de saída. Essas mesmas configurações eu poderia aplicar em perfil particular, perfil público, vai depender da necessidade. Aqui abaixo eu também poderia definir onde eu queria salvar os logs específicos, os diferentes níveis de perfis. Eu selecionaria aqui meu perfil, iria vir aqui em log, personalizar, e aqui eu definiria onde eu queria salvar esse log, o tamanho total dele. Se eu queria registrar os logs que foram excluídos e também os logs de conexões bem-sucedidas, deixar por padrão. Isso eu também poderia fazer no perfil particular, no perfil público e no perfil de domínio, que é o que eu já expliquei. Também poderia vir aqui na parte de configurações, e nessa parte eu poderia especificar configurações que controlam o comportamento. Iria clicar em personalizar. Se eu quisesse, eu poderia exibir aqui uma notificação sempre que um programa fosse impedido de ser executado, usando conexões de entrada. Exibir notificações ao usuário quando um programa for impedido de receber conexões de entrada. Se eu quisesse, poderia clicar em sim. Isso para o meu perfil de domínio. Então, toda vez que acontecesse de um programa for impedido, quando um usuário for conectado devido a uma configuração de conexão de entrada, no nível de perfil de domínio, eu iria receber ali uma notificação. Isso eu poderia fazer também no nível de perfil particular e no perfil público. Selecionadas as configurações, você vai clicar em aplicar e você vai clicar então em OK. Nessa parte aqui de regras de entrada e regras de saída, é aqui que você vai definir as questões de políticas em que você vai, caso haja necessidade, permitir ou então bloquear para a questão de entrada, daquilo que vem que eu já falei mais de uma vez, que é o que vem de uma segunda rede para a sua rede interna, e de saída, que seria da sua rede interna para uma rede externa. Então, aqui ele já vem com várias configurações pré-definidas, mas, por exemplo, eu poderia, se eu quisesse, fazer alguma regra nova que porventura não existisse aqui. Como é que eu iria fazer isso? Eu clicaria se eu quisesse fazer uma regra de entrada, ou seja, permitisse a liberação ou o bloqueio de algum programa ou serviço específico, eu clicaria na minha rede interna, eu clicaria em regra de entrada, botão direito, nova regra, em nova regra. Então eu iria definir o que eu queria que fosse liberado, ou então o que eu queria que fosse bloqueado, que viesse de uma rede externa para a minha rede interna. Então eu poderia tanto trabalhar com a parte de um programa, com a parte de portas, com uma parte pré-definida, como também poderia criar uma regra personalizada. Queria trabalhar tudo essas configurações aqui, só que de uma forma em que eu poderia montar uma regra que seria mais adaptada à minha necessidade. Vou trabalhar aqui primeiro com a parte de programa do meu servidor. Clicaria em programa, avançar, e aqui ele me perguntaria se eu queria trabalhar com todos os programas, ou seja, essa regra iria se aplicar em todos os programas do computador que corresponde às propriedades, ou então algum programa específico. Se eu quisesse algum programa específico, marcaria essa opção, viria em procurar, poderia vir aqui procurar um programa específico, por exemplo, CMD, cliquei em abrir, em avançar. Aí aqui ele iria me perguntar se eu desejo liberar o uso da conexão, ou seja, eu permitiria
que pudesse ser usado o CMD como regra de entrada no meu firewall, ou então, se eu quisesse, eu poderia bloquear o uso do CMD como regra de entrada no meu firewall, ou então eu poderia trabalhar com a permissão a conexão se for segura, que é uma permissão que ele só vai permitir se essas conexões forem protegidas por meio de configurações que você iria definir no IPsec, que é o nó de regra de segurança de conexão. Então, vamos, por exemplo, no nosso exemplo, permitir o uso do CMD como regra de entrada no nosso firewall. Vou deixar marcada essa opção, vou clicar em avançar, e aqui ele vai me perguntar em qual nível de perfil eu desejo aplicar essa regra de entrada, se é no nível de perfil de domínio, se é no nível de perfil particular ou se é no nível de perfil público. Eu posso aplicar nos três, por padrão ele já vem marcado as três opções, como eu também poderia marcar o uso dessa regra de entrada, que seria o do CMD, somente um desses perfis. Vou deixar marcado os três perfis e vou clicar em avançar. Aqui eu vou dar um nome a essa minha regra. Liberação do CMD. E aqui eu daria uma descrição sobre essa regra em que eu estou aplicando. Por exemplo, poderia colocar aqui regra de entrada para o uso do CMD nos diferentes níveis de perfil. Aí, quando você for ler aqui que essa regra for feita em regras de entrada, você vai já ver o nome da tua regra e uma descrição do que ela está tendo como objetivo fazer no seu firewall. Vou clicar em concluir e minha regra foi feita. Só observa aqui, que ela está com um íconezinho verde, que ela está habilitada. Se eu quisesse desabilitar ela, botão direito, desabilitar. Você observa aqui que agora ela está desabilitada. Vou habilitar a regra. Eu também posso, caso, trabalhar em cima dessa regra para depois personalizá-la. Então, por exemplo, eu fiz aqui a regra de liberação do CMD de entrada na minha rede, no meu firewall, e eu poderia, caso houvesse necessidade ali, fazer a manipulação dessas configurações aqui, alterar alguma configuração específica, algum campo, sem a necessidade de fazer uma nova regra. Como é que eu iria fazer isso? Vou selecionar a regra que eu quero, no meu caso, liberação do CMD, vou dar um clique com o botão direito, e em propriedades, eu vou então fazer uma modificação caso haja a necessidade. Eu poderia aqui colocar uma nova descrição, caso tivesse mudado o propósito, como o nome também desta regra. Poderia então bloquear a conexão, permitir a conexão se for segura, ou então deixar ela habilitada, fazendo com que seja permitido o uso dessa aplicação. Poderia vir aqui na aba Programas e Serviços, alterar o caminho do programa, se porventura tivesse sido alterado. Poderia vir em computadores, e em computadores eu poderia definir computadores específicos para que essa regra ela fosse aplicada, como também na parte da aba Usuários eu poderia definir usuários específicos para que essa regra ela fosse aplicada. Aqui na aba Escopo, poderia aqui definir endereços de IPs para que essa regra ela fosse aplicada. Vou clicar agora em cancelar. Eu também poderia fazer as mesmas configurações para a regra de saída. Clicaria em regra de saída, nova regra, definiria aqui o que eu queria fazer.
se era uma regra em nível de programa, aplicação, em nível de porta, ou em nível personalizado, ou em nível já pré-definido. Por exemplo, eu vou fazer uma regra agora de entrada usando personalizado, que é para bloquear o uso do ping na nossa rede. Então eu vou definir essa regra aqui e vou fazer com que nenhuma pessoa consiga mais pingar ali para o meu servidor. Por isso é uma regra de entrada, porque vai vir algo que vai se comunicar com o meu servidor. Se fosse do meu servidor para fora, seria uma regra de saída. Aqui vou todos os programas, vou clicar em avançar. Em tipo de protocolo, eu vou escolher qual é o protocolo que é utilizado por ping. O protocolo do ping é o ICMP. Fora isso, tem vários protocolos. É bom você dar uma lida em todos esses protocolos na internet, que significa cada um, porque caso configurado errado um protocolo desse, baseado no que você quer, por exemplo, eu quero bloquear o uso do ping, e eu tivesse marcado outra opção sem ser a de ICMP, então minha regra não iria ser bem sucedida, então eu não conseguiria fazer o bloqueio de entrada de ping para o meu servidor. Então é bom você dar uma lida em todos esses protocolos aqui, dar uma pesquisada. Anteriormente eu já havia explicado o TCP e o UDP, para que você entenda o que é cada um desses protocolos, então assim você consiga aplicar regras bem sucedidas e consiga manter o seu ambiente mais seguro. Vou marcar a opção ICMP para que eu consiga bloquear o ping para o meu servidor. Vou clicar em avançar e nessa opção aqui ele já me pergunta aqui se eu desejo atribuir esta regra de entrada a endereços de IP específicos. Se eu quiser fosse algum endereço de IP específico, eu marcaria a opção estes endereços, e aqui em adicionar eu definiria os IPs. Eu vou deixar marcadas essas duas opções, avançar, e aqui ele está me perguntando o que eu desejo fazer em relação a essa configuração. Se eu desejo permitir a conexão, ou seja, se eu desejo permitir o uso do ping, para que uma pessoa de uma rede de fora consiga pingar para o meu servidor, ou se eu desejo bloquear a conexão, ou seja, se eu desejo que uma pessoa de fora não consiga pingar para o meu servidor que está na minha rede interna. No meu exemplo, eu quero bloquear o uso do ping, vou definir essa opção, bloquear a conexão, vou clicar em avançar, e aqui eu vou definir os 3 níveis de perfis em que eu quero que essa configuração seja aplicada ou não. Então eu quero que tanto no meu nível de domínio, como no meu nível particular, como no meu nível público, ele faça o bloqueio do uso do ping. Deixar marcadas as 3 opções e vou clicar em avançar. Aqui ele está me perguntando qual é o nome desta regra e a descrição em que eu vou utilizar. No caso é bloqueio do ping e a descrição é regra de entrada para o bloqueio dos diferentes níveis de perfil. Vou dar um concluir e a minha regra foi feita. Você observar aqui que o ícone é um íconezinho vermelho em que ele está bloqueando o uso do ping no meu servidor. Se eu quisesse personalizar, poderia vir aqui, como eu havia explicado anteriormente, trocar o nome. E se eu quisesse, porventura, permitir a conexão do ping, desmarcaria bloquear a conexão, marcaria permitir a conexão, daria um aplicar em OK. Aqui diria que está habilitado essa configuração e a ação dele é permitir que uma pessoa que está em outro computador consiga pingar para o meu servidor. Dando continuidade agora, nós iremos ver a questão de importando e exportando políticas de firewall. Essa configuração, como eu havia explicado previamente, é uma configuração que nós iremos utilizar em ambientes que não são ambientes em domínio, ou seja, um ambiente que é um workgroup, que
São vários computadores interligados, porém eles não utilizam um controlador de domínio gerenciando a rede, e você precisa ter o firewall padronizado para todos os computadores. Então, ao invés de eu ir em cada um desses computadores e definir as configurações de um a um, eu vou fazer o que? Eu vou no meu servidor, que não é controlador de domínio, imagina que não é controlador de domínio, vou aplicar uma política específica, vou configurar ele de forma que eu quero e vou exportar essa configuração para que eu leve essa configuração e importe para os outros computadores ali da minha empresa. Então todos os meus outros computadores terão a mesma política em que eu configurei no meu servidor. Ou então em outro computador que eu fiz ali da minha empresa. Isso é uma forma de manter todos os computadores com as mesmas configurações de firewall na sua empresa em ambientes que não utilizam controladores de domínio. Ou seja, tem apenas ali um Windows Server em 2008, mas ele não é um controlador de domínio na sua rede. Então como é que eu faço isso? Essa questão de eu definir ali uma política padrão e eu posso aplicá-la para as demais estações. Aqui no Windows Server em 2008, eu vou clicar aqui em Firewall do Windows com segurança avançada em computador local. Vou clicar na parte de ação. E em ação, eu vou selecionar exportar diretiva. Em exportar diretiva, ele vai me perguntar qual é o nome que eu desejo salvar essa política padrão que eu vou utilizar nos meus outros computadores. Vou salvar aqui política, vou usar o nome política padrão aqui em política padrão firewall. Eu estou salvando ele está querendo salvar aqui no C32, eu vou salvar ele em downloads, salvar, e ele acabou de fazer a exportação. Ele vai reiniciar o servidor, o computador ele já reiniciou o servidor. Vou logar. Agora eu vou lá na parte de computador, downloads, e observa aqui, foi salvo a questão da política padrão do firewall. Vou abrir agora novamente o firewall do Windows com segurança avançada. E após salvo essa política padrão do firewall que você vai fazer, caso você utilize um ambiente que não seja domínio, você vai importar essa diretiva aqui para as demais estações e para que todas elas consigam ter as mesmas políticas, as mesmas configurações de firewall de forma padronizada. Então você vai aplicar todas as configurações aqui que você quer, tanto de entrada como de saída, e que você quer que todas as estações tenham como comum. Você vai exportar essa política. Depois de você exportar essa política, você vai salvar em um local, e então você vai na máquina cliente e vai clicar em importar diretiva, que ao você importar uma diretiva, você vai substituir todas as configurações de firewall da máquina atual pelas configurações de firewall da política que você fez. Então eu vou dar um sim, que eu quero substituir. E então seleciono e clico em abrir. Clicando em abrir, ele vai substituir ali todas as configurações de firewall da sua máquina que está logada pelas políticas que você fez e exportou de um outro computador ou servidor. Lembrando que todas essas configurações que eu estou fazendo aqui de firewall, elas estão sendo configurações feitas no meu servidor. Essas configurações elas não estão sendo aplicadas aos computadores da minha empresa, elas estão sendo aplicadas no meu servidor. Para que eu possa aplicar ali nos computadores da minha empresa, eu posso usar essa questão ali de usar uma forma padronizada, né, que é importando em ambientes que não utilizam domínio, como também de forma padronizada eu posso, se eu quiser, usar o uso de GPOs para ambientes em domínio.
Então, ao invés de eu ir de computador em computador e importar essa política padrão em ambientes que não utilizam domínio, em ambientes que utilizam domínio, ele me deixa mais confortável de eu fazer todas essas configurações de um único computador, que seria o servidor. Então eu vou aplicar uma GPO, e nessa GPO eu defino ali todas as configurações e elas já aplicam direto em todas as estações, sem a necessidade de eu ir em estação importando as diretivas. A grande diferença é essa, porque em ambientes que não utilizam domínio, você vai ter que exportar e então depois vai importando. Em ambientes que utilizam domínio, tu pode, por GPO, configurar as políticas e elas já são aplicadas ali em todos os seus computadores que estão ali no Active Directory e que estão recebendo esse mapeamento dessa GPO. Como é que eu faço isso em ambientes que utilizam domínio? Eu vou abrir o meu gerenciamento de diretiva de grupo. Vou clicar em iniciar, ferramentas administrativas, gerenciamento de diretiva de grupo. Ele vai me abrir o console de gerenciamento de diretiva. Eu vou aqui estender um pouquinho o console. E aqui, abaixo do meu domínio, curso.com, eu vou fazer uma nova política, que vai ser a política de firewall, em que nessa política eu vou definir ali configurações, se eu quiser, e essas configurações elas já vão ser aplicadas em todas as estações ali do meu domínio, ou seja, todos os firewalls e todos os computadores da minha empresa de uma única vez. Clica aqui com o botão direito, em cima do domínio. Vou dar um nome a essa GPO Firewall padrão, empresa. Vou dar um OK. Você observa que ele fez a GPO aqui, ó. E agora eu vou editar essa GPO. Botão direito, editar. É nessa parte de editar que eu vou definir a configuração de firewall. Vou vir, ó, configurações do computador, diretivas. Vou estender aqui essa janelinha. Configurações do Windows. Configurações de segurança. Configurações de segurança. Ele me diz aqui as opções em relação a firewall. Eu vou vir aqui na parte firewall do Windows com segurança avançada. Vou clicar no mais. E bem aqui, ó, nessa parte de firewall do Windows com segurança avançada, ele me dá uma tela igualzinha à tela do firewall do Windows segurança avançada do servidor. Então essa mesma telinha aqui, ó, ele me dá aqui na caixinha da GPO. Então aqui, ó, aqui eu vou aplicar regras de entrada e regras de saída para que todos os meus computadores ali da minha empresa recebam essa mesma configuração sem a necessidade de eu ter que exportar, como eu estava fazendo aqui, para ambientes que não utilizam domínio e ter que ir de importar de estação em estação essa diretiva. Já não, pelos GPOs em ambientes com domínio, eu posso aplicar regras de entrada e regras de saída, e essas regras aqui, ó, que serão feitas aqui, elas serão definidas ali para todos os meus computadores. Então é muito fácil, você vai clicar, ó, você vai vir aqui, ó, firewall do Windows com segurança avançada, botão direito. Então você vai vir aqui, ó, botão direito, propriedades. Em propriedades, ele vai me dizer se está configurado essa política de firewall dos GPOs nos diferentes níveis de perfis. Ele me disse que no perfil de domínio essa regra de GPO não está valendo, nem particular e nem público. Então, se eu quiser que todos os meus computadores da minha empresa eles tenham as mesmas definições de políticas de firewall igual ao do meu servidor, eu vou definir
eu vou definir um GPO para ele, e nessa GPO eu vou definir as configurações que eu quero que todos tenham. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou definir aqui, estou ativando essa GPO para os 3 níveis de perfis: perfil particular, domínio e público, ali da minha empresa. Em conexões de entrada, perfil de domínio, bloquear o padrão, permitir o padrão, bloquear o padrão, permitir o padrão, perfil público, bloquear o padrão e permitir o padrão. Então aqui eu ativei o firewall pelo uso de GPOs nos 3 níveis de perfis, e em conexões de entrada eu deixei pré-definido o que era padrão que ele bloquear, e em conexões de saída permitir o que é padrão para que ele deixe. Isso é a mesma coisa eu fiz no perfil particular e no perfil público. Eu também poderia definir a questão de exibir notificações, e então todas essas configurações aqui elas serão aplicadas pelos meus computadores da minha empresa. Lembrando que você deve definir os níveis de perfis, conexões de entrada, que se você quer deixar para o padrão, para ele bloquear o que já é padrão, você marca aqui, e conexões de saída da mesma forma. Então a aula de hoje foi basicamente isso aí. Mostrei a questão da habilitação do firewall no Windows 7. Como você habilita o firewall no Windows, você vai lá no iniciar, painel de controle. Em painel de controle você já dá uma visão geral dos 3 níveis de perfis, se estão habilitados o firewall ou não, e você ativa esse firewall. Mostrei como você configurar as sessões no firewall do Windows, como conexão de entrada, que eu até mostrei um exemplo ali da calculadora. Mostrei o firewall do Windows com segurança avançada, que ele é um console em que te permite trabalhar com mais recursos de bloqueio. Mostrei como você importar e exportar políticas de firewall, para que serve isso, que geralmente é utilizado em ambientes que não utilizam domínio, ou seja, que você não tem como aplicar uma GPO, mas você tem como fazer uma política padrão, exportá-la e importá-la para as diferentes estações ali da sua empresa. E caso você utilize uma rede baseada em domínio, você pode definir políticas que serão aplicadas de forma comum em todas as configurações ali de firewall de todos os computadores da sua empresa. Então, essa aqui é a opção mais utilizada, configurações de políticas de firewall via GPO, onde configurações são replicadas ali para as estações e servidores que estão recebendo aquele mapeamento. A próxima aula nós iremos ver como trabalhar com linha de comando, administrando firewall do Windows 7. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Um forte abraço. Até mais. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero sinceramente que o vídeo possa ter trazido informações úteis que você possa aplicar no seu dia a dia. E lembro sempre que aqui no nosso canal no YouTube tem, no momento em que eu gravo esse vídeo, já são mais de 700 videoaulas sobre assuntos diversos listados aí na tela de vocês. Eu sempre estou criando novas séries, novos conteúdos. E toda semana, sem exceção, eu publico de 5 a 7 novos vídeos. É quase um vídeo novo por dia. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem o botão inscrever-se aí em vermelho. Se inscrever não paga nada, e sempre que tem um novo vídeo, um novo conteúdo, o próprio YouTube avisa vocês por e-mail. Se você se interessa por Windows Server e Active Directory, se quer criar uma carreira nessa área, você quer se tornar um administrador de servidores, daqueles que é disputado no mercado de trabalho, um mercado onde existem milhares de vagas em aberto para profissionais que são realmente qualificados, é uma área, instalação, planejamento, administração, segurança de servidores com Windows Server, é uma área onde sempre tem mais vagas de emprego, mais oportunidades do que profissionais qualificados. Então, mesmo que você seja completamente iniciante, mesmo que você nunca tenha estudado Windows Server, você quer aprender da maneira certa, desde o começo, aprender a teoria necessária, depois instalar, configurar, administrar, tudo passo a passo, eu recomendo este livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici, que é considerado a Bíblia do Windows Server. Ele é baseado no Windows Server 2012, mas se aplica integralmente
ao Windows Server 2016 e ao Windows Server 2019. Se você estiver lendo o livro e tiver alguma dúvida sobre uma das versões 2016, 2019, como fazer um exemplo do livro, nós disponibilizamos nosso contato por e-mail, por WhatsApp, para você tirar dúvida. E neste endereço aqui, você tem todas as informações sobre o livro e, além de tudo, uma promoção especial com ótimo desconto e ótimas opções de pagamento, parcelamento, tá bom? Você quer aprender, quer dominar o Windows Server, este é o ponto de partida para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para vocês, reforço o que eu já disse antes, serem avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, por gentileza, usem o campo comentário que tem abaixo do vídeo. E me ajudem na divulgação desse conteúdo, compartilhando os links, indicando por e-mail, por WhatsApp, por Face, por Instagram, para os amigos conhecidos que vocês saibam que têm interesse em aprender mais sobre o Windows Server e Active Directory. Quanto mais compartilhamentos, mais empolgado eu fico e mais vídeos eu trago aqui para vocês. Valeu mais uma vez, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e fiquem ligados, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Excelente estudo a todos!